mesinho então. Um mês. Aí já vamos começar aqui a sessão medindo a flexão dela. Vamos só fazer uns movimentos para dar uma desengessada no joelho. Pode puxar lá, dobra bem. Isso aí. Tranquilo? Como é que estamos de dor agora? 3. 3. Então 24 aqui. 25. Então 115 graus. Aí. Foca bastante. Levar o teu quadril mais para trás. Leva mais para trás. Sim. Dói? Sim. Tentar abrir um pouquinho mais das pernas. Faça essa um pouco para cá. Aí. Leva lá atrás. E aí, como é que tá? Tranquilo? Doa um pouco. Dói? Nessas primeiras 4 semanas, ou seja, o primeiro mês da Brenda, o ideal seria 130 graus de flexão do joelho. Ali deu 115. Dá pra ver que depois, no final da sessão, aumenta muito, tanto pelo movimento que a gente vai fazer e até pela ativação muscular, tanto do quadríceps como do glúteo. Tá, começa com o joelho levemente flexionado. Dá uma dobradinha no joelho. Isso. Eleva o quadril um pouco pra trás. Aqui, ó. Dá pro quadril. 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 Muda pra trás. As duas. Isso, isso aí. Aí. Boa. Sim. Aí agora tem que estender mais o joelho. O joelho. Pode ir pra trás. Boa. Tenta controlar esse desenvolvimento pra lá. Força ele pra cá. Embaixo. Isso. Boa. Tenta contrair um pouquinho mais o abdômen aqui, ó. Isso. Mais uma? Boa, tá bem boa a estabilidade, hein? Tá trabalhando a estabilidade do joelho lá. Claro que esse lado é o joelho bom dela, né? Mas tá vendo que ele tá totalmente em extensão e aí ela vai evitar o desabamento dele em valgo, né? Que seria lá pra dentro. Então nesse caso, como o joelho tá bem estável, não tem muita coisa. Outra coisa que trabalha bem interessante nesse exercício, principalmente nesses pós-operatórios, é os intrínsecos dos pés, que é essa musculatura aqui embaixo dos dedos, ó. Dá pra ver melhor desse outro lado. De novo. Então lá, o dedo tem que estar pressionando, mantendo o arco elevado para não forçar tanto o engarro. Porque se está forçando o engarro, tu não está trabalhando o pé. E o pé ajuda muito na estabilização, né? Na verdade, o pé do membro inferior é um dos principais estabilizadores, né? Que é o que está em contato direto com o chão. Sentiu diferença de um lado para o outro? Sim, um pouco. Um pouco, né? Bem pouco, até achei. Uhum. Achei bem pouco. O que é que ela faça? O joelho, ela faça o máximo de força para cá, ó, usando essa estabilização. Quem vai fazer isso? Essa musculatura do quadríceps aqui, junto com a panturrilha, que não vai deixar o tornozelo, o joelho para frente. Aí aqui, ó, também tem os dedos dos pés, que vai fazer o arco e manter o arco elevado. Também tem um pouco de ativação do glúteo para controlar e do abdômen para não ficar balançando. Ó, o Pedro até jogou, tu viu? 16 minutos, né? 16 minutos. Aí. Olha, tá. Perna elevada lá. Tá. Okay? Tipo aquele que a gente tava fazendo, só que vamos tentar subir com ele também, tá? Então eu botei um pouco mais alto e subiu. Sim. Boa. Também outro exercício que vai trabalhar o mecanismo extensor do joelho, só que agora, na volta, ela tem uma carga muito mais excêntrica dessa musculatura e também tem muito controle. De novo, o pé lá trabalhando bastante. Intrínsecos, controle do valgo do joelho, core para controlar e glúteo na descida. Dói? Não. Aí aqui também a gente está usando uma estratégia de ângulo de proteção. Ou seja, quando ela dobrar aqui, ó, o joelho dá a ideia é que não passe de 60 graus. Nesse ângulo, o ligamento cruzado é menos estressado. Mais um aí. Passou. Boa. Aí essa perna aí, né? Perna boa. Perna não operada. Bárbaro. Fazer, né? Se não esquece dela. É, esquece dela depois. É normal, não. É normal, né? Tem que mandar força também. É normal. Mas, por exemplo, só para nós mostrar no vídeo aqui, ó. Levanta um pouco a tua posição aí. Contrai o quadríceps. Ó. Então, 4 semanas de pós-operatório, ó. Contração, contração do quadríceps, bem boa. Joelho um pouco inchado, tudo certo até aqui. Dá uma respiradinha. E aí a gente vai fazer mais 2 dessas, tá? Mais 2 de 10 aí.
Mas é só uma pergunta. Eu tava fazendo lá no Grêmio, eu fiz uns agachamentos, né? Tá. Tipo, você fala aí pra não Sim. forçar tanto o tempo. Aham. Aí eu fiz um agachamento onde, tipo, eu consigo descer bem, sabe? Óbvio, jogando o joelho. Mas... tipo, tem algum problema? Faz igual você fez. Tipo, eu fiz com a barra. E aí, tipo, depois que eu dou uma mobilizada no Ele vai joelho mais. com a bici, obviamente ele vai soltando, Vai soltando. mais. E aí eu consigo agachar, Aqui, sabe? mas por exemplo, ó, de novo Se é agora, normal. isso aqui é interessante, ó. Por exemplo, não tá nem 90 graus aqui, entendeu? Ainda não tá. Ok. Então provavelmente não tá estressando porque não tá conseguindo passar, então. Ok. Aí claro que isso agora já é menos preocupante. Só que, por exemplo, num agachamento tem uma carga bilateral, né? Simétrica, duas musculaturas, é bem fácil. Aqui, por exemplo, a gente tem uma carga unilateral com uma ênfase que o agachamento não tem, que é muita carga excêntrica, que é na hora de subida. É muito mais difícil de fazer. Sim. Então aqui a gente tenta preservar um pouquinho mais. Nesse agachamento que tu já faz, 4 semanas, tá fazendo força, ok, quadríceps está contraindo, provavelmente não tem problema nenhum, tá? Foi bastante agora. Questão de força, claro, que aí agora já começou a ativar um pouco mais a musculatura do quadríceps. Provavelmente depois a flexão ele já vai ter aumentado bastante. E agora a gente está usando com a Brenda aqui uma estratégia de fortalecimento muscular nessas primeiras fases iniciais, quando a gente tem que restaurar a força do quadríceps, que é a oclusão vascular. A gente restringe parcial o fluxo dela com um manguito de pressão e aí o mecanismo fisiológico dela vai entrar no estresse metabólico, o qual vai fadigar muito mais a musculatura com uma carga que é bem leve. Então a carga tem que ser bem leve, muita repetição e uma pressão aqui. A tendência é fadigar bastante, entrar num mecanismo anaeróbico de fadiga. Agora então a gente vai aumentar um pouco o peso e diminuir o número de repetições. A gente fez 30, agora a gente vai fazer 15. Tem demais para pegar lá. 2, 3, 4. Boa. Sentiu um pouco de fadiga talvez depois, a perna pesada, um pouco mais, aquela sensação de inchaço mesmo, tá? É normal, a gente vai fazer mais ou menos. A Brenda fez a cirurgia com reconstrução do ligamento cruzado e o enxerto dos flexores, a gente não começa a trabalhar flexores ainda. Então, provavelmente no final desse mês, dando lá a 9ª semana, aí sim, que a gente começa a adicionar gradativamente exercícios posterior, por exemplo, stiff, elevação de quadril com a perna estendida, levantamento de terra, esses exercícios que exijam mais a extensão do joelho. Isso, quadril mais para trás, mais para trás. Aí aqui, diagonal. Boa. 2. Controla o glúteo aqui. Boa. Dobra mais o joelho. Isso. O exercício é bem interessante, porque a gente trabalha um pouco da estabilidade desse joelho aqui. Às vezes as pessoas acham que o joelho que está trabalhando é esse. Esse tamanho trabalha um pouco do glúteo, mas o nosso foco tem esse aqui. Essa bend, ela tem que segurar para o joelho não fazer uma rotação externa. No caso, seria rodar ele para lá. Então, o glúteo que controla isso. Então, o glúteo forte, ele não vai fazer rotação externa. Sim. É o seguinte, vamos fazer um pouco do core agora, tá? Nada a ver com o joelho, só estabilização do tronco mesmo, pra gente manter, pra não... Provavelmente deve ter perdido um pouco, tá? Tá um pouco o teu tronco, e aí tu vai empurrar lá em cima da cabeça. Tá dobrado. Aí. Aqui é o máximo. Mais? Não é pra doer, tá? Doer nem... Tá. Leva... Aí tá bom? E pula. Bem pra trás. 2, mais pra trás. 3, 4, 5, 6, bora. 7, 14, 15. Aí descansa. Aí já junta as pernas aqui, ó. E aí agora batendo de um lado pro outro, tá? Foi. Então aqui agora a gente fez 2 exercícios pro core. O primeiro, uma anti-hiperextensão do tronco. O que acontece? Ela vai jogar a nível lá pra cima. A tendência do nosso corpo é fazer isso aqui, ó. E aí o core dela vai segurar. E aqui, exercício transverso, rodando de um lado pro outro. Descansa. E aí, qual que você achou pior? Os dois? Os dois, mas esse pega mais porque eu uso um pouco mais. É esse aí. Esse primeiro usa mais essa região do core aqui, porque ela que vai evitar isso aqui, ó. Tá? Então, contrai bem. Sentiu muita diferença de quando tava treinando direto? Sim. Pior que sim. Pô, mas foi bem, esse exercício aí é bem difícil. Não é muito fácil. É uma coisa que a gente já tava fazendo aqui também. Lembra aquele que a gente fez deitado lá na primeira semana? Já era um pouco do core.
mais a flexão. E aí a gente já vai medir para ver quanto é que tá em 4 semanas a flexão e a extensão do joelho da Brenda. Pode dobrar lá. Isso. Isso aí. Vamos passar isso aqui. Mesma coisa da semana passada. Pega. Segura aí. Pode puxar lá. Isso. Aí essa técnica aqui que a gente usa, pode voltar. Eu prefiro usar ela porque ela é muito melhor no caso que a Brenda faz lá, o movimento que aumenta a flexão do joelho. Aí eu não preciso ficar forçando e levando no máximo de limite da dor. Aí o que eu comento com ela? Leva lá, quando sentir um 4, 5 de dor, já volta. Então a gente vai ganhar flexão e volta. E a gente vai fazer umas 10 vezes. Flexão e volta. Tá tranquilo? Olha, dá pra ver como já aumentou bastante. Até semana passada estava em 90, agora a gente está passando bastante em 90. Isso. Agora já dá pra ver que aumentou um pouquinho mais, ó. Ó, 120, ó. Então é os 90 mais esses 30 aqui. E voltou. Ok? Flexão, então, em 120. Agora vamos dar uma olhada na extensão. Joelho bem para fora da maca, ó. Importante. A maca, ela vem mais acima da patela. Então a patela dela tá aqui. O joelho tá bem acima. Então aí a gente vai botar aqui um goniômetro, ou qualquer régua, qualquer coisa que seja reta, na base dos pés dela, tá? Aí a gente vai vir com o mesmo inclinômetro que a gente fez a última. E qual é o número ideal aqui? 0, que seria o inclinômetro reto. Dá até negativo. Por quê? Como ela operou esse joelho também, esse joelho aqui é o operado de agora, tem mais extensão do que o outro, ó. Aí, claro, tem um medidor da régua ali, ó. Mas dá pra ver também até na imagem, ó. Se aproximar por aqui, ó. Olha só. Esse joelho aqui, que é o operado mais atual, tem mais extensão que esse joelho. Dá pra ver que esse calcanhar tá bem pra baixo em relação a esse aqui. Quer dizer que, então, a Brenda, logo depois da cirurgia, a gente nunca teve um problema na extensão dela. O mais difícil de ganhar mesmo foi a flexão. Aí, pode levantar, Brenda. Tudo certo? Tudo tranquilo? Fechamos. Mas tá indo super bem. Claro, vai ter um pouco de inchaço ainda, porque ainda falta ganhar um pouco de flexão, tem todo de muito estímulo, né? Tá estímulo 2 vezes por dia, quase todos os dias. Mas a princípio, um gelo de noite, tem um final de semana, tem que dar uma aliviada, né? Fechou. Mas... Valeu. Valeu. É. Tá dado?